nenhuma inteligência emocional sem nenhuma habilidade social, né? Então, aqui no coeficiente de inteligência, opa, ela já mudou o slide. Aqui a gente tem um pouquinho da inteligência emocional e inteligência intelectual no local de trabalho, né? A inteligência emocional hoje, ela é muito requisitada, ela até está sendo, quando os psicólogos, recrutadores, eles fazem as entrevistas de recrutamento, hoje o coeficiente emocional, ele é até mais importante do que o coeficiente de inteligência, porque eles querem saber se aquela pessoa que eles estão contratando é uma pessoa que vai saber se relacionar bem com a equipe, entendeu? Porque de nada adianta ser um gênio e ficar lá no seu cantinho isolado, entendeu? Então, o coeficiente emocional é algo a ser trabalhado, a gente pode desenvolver, a gente pode aprender, a gente pode treinar e a gente pode melhorar nesse sentido, com certeza. Ele é importante para o trabalho em equipe, liderança. Uma coisa super importante que o líder, ele seja um líder pelo exemplo, um líder pela amizade, um líder que saiba se colocar no lugar do seu funcionário. O funcionário está passando por uma crise, ele percebe que o desempenho no trabalho diminuiu, mas aí ele vai trabalhar para ver o que está acontecendo, ele vai saber se colocar no lugar do outro, vai tentar compreender a situação e vai tentar recuperar aquele funcionário que ele tinha, porque ele consegue ver o potencial do funcionário, apesar do momento, da adversidade do momento. Porque, na verdade, a gente não é nunca uma coisa estática, nós estamos de uma determinada maneira. É até dessa maneira que a Gestalt aborda isso. Você não um produto engessado, mas você é alguém em desenvolvimento. E isso é importante quando você pensa no sentido de que sempre é tempo de recomeçar, sempre é tempo de adquirir aquelas habilidades que você acha que você não tem, entendeu? E a inteligência emocional é algo bem interessante para a gente buscar aprender mais, buscar aplicar no dia a dia, realmente é algo formidável, né? Enquanto que a gente tem na coluna esquerda tudo que o coeficiente emocional ele ajuda, no lado direito a gente tem, então, aquela pessoa extremamente inteligente, ela vai ter sucesso nas tarefas, vai ter a capacidade de analisar e conectar os pontos, né? E vai se dar muito bem em pesquisa e desenvolvimento, mas, de novo, eu volto a frisar que não significa que a pessoa vai ter uma boa capacidade de relacionamento e de interação social com os outros, né? Então, por que o coeficiente emocional ele é importante para os seus filhos? Ele está relacionado com um maior coeficiente de inteligência, porque aquela pessoa que ela é capaz de refletir antes de agir, ela tem um coeficiente de inteligência maior, vai melhorar os relacionamentos. Os relacionamentos, como a gente viu até agora, eles vão ser suavizados, né, com o uso da inteligência emocional. E o seu filho vai ter um sucesso na idade adulta, vai ter um controle das próprias emoções, vai ter uma consciência das suas próprias emoções, uma autoestima elevada, saúde mental melhorada, resiliência, que é algo muito importante, né? Da gente saber suportar algumas situações e se tornar forte em face a alguns desafios que a gente enfrenta na vida, né? E também para a resolução de problemas sociais, porque, por exemplo, se chega uma pessoa bastante nervosa e se você usa a inteligência emocional, daqui a pouco aquela pessoa já se suaviza também.
porque ela vai ver no seu comportamento que o comportamento dela está fora de controle. Então, é sempre importante ter a nossa emoção em controle, né? Por que que o coeficiente de inteligência emocional é importante para os nossos filhos? Aqui tem um link para a gente assistir, que a gente pode assistir depois. Do you want me to play the video? I'm not sure if it's going to be in Portuguese, which is why I'm not. Uhum. We can play it. We can play it and see. Yeah. Uhum. I don't know if you want to maybe explain what this means. Então, aqui é criar o hábito, né, de discutir com os seus filhos quando eles fazem algo errado, você está disposto a conversar com eles o porquê daquilo que é acontecido e não simplesmente julgar ou brigar, mas tentar compreender, até para que ele não se isole e que ele tenha confiança de lhe procurar quando algo não esteja bem, né? Então, o porquê que algo aconteceu, o teu filho de repente se desentendeu com alguém na escola, vamos procurar entender o porquê que aquilo aconteceu e não dizer, agora você está de castigo, uma semana você não vai mais poder comer sorvete, mas hoje em dia sorvete eles nem ligam, né? Não vai mais poder jogar na internet. Então, ao invés disso, sempre voltar àquela palavrinha-chave de empatia, né? Tentar ver, poxa, meu filho, eu fiquei nervosa com a situação, mas vamos ver o porquê que ele se desentendeu, por que ele empurrou um colega na escola, o que será que estava se passando em termos de emoções naquele dia. Será que algo aconteceu, alguma situação familiar, alguma situação na própria escola? É muito importante também estar muito atento, porque hoje em dia tem tanta situação de abuso, né? E estar bem atento para ver se o filho não pode estar passando por uma situação de abuso, de bullying, né? E buscar aí que somente quando você se coloca ao lado dele, disposto a escutar, é que você vai obter que ele seja também transparente com você, né? Então, o segundo básico seria os pais ajudarem os seus filhos a cultivar amizades. A gente sabe que as amizades, né, elas são essenciais na vida da gente. Então, de repente, se você está percebendo que o teu filho está com alguma dificuldade, seja na escola, com os vizinhos ou com os amigos mesmo, é sempre importante ver o porquê que o filho está com aquela dificuldade, se ele está se isolando, se ele é uma criança ou ela, uma criança que procura fazer as atividades mais sozinho. Então, incentivar o compartilhamento, até se tiver irmãos, incentivar a compartilhar os brinquedos, manter a própria amizade com os irmãos também, porque, como já diz o ditado popular, ninguém é uma ilha, né, para viver sozinho. Então, o cultivo eu diria, de amizades saudáveis, né, é bastante importante.
Então, criar um hábito, número 3, que seria passar pelo menos 15 minutos ou mais por dia com o teu filho, fazendo algo que não foi planejado antes, digamos, vamos, quem sabe ali fora a gente pode jogar bola, vamos até a praia, vamos até um zoológico, vamos até um parque. Então, algo espontâneo que não tenha sido planejado antes, até perguntar para o filho, meu filho, o que você gostaria de fazer agora? E, tipo, meio que se tornar criança, brincar um pouco com teu filho. E tanto vai ser importante para você resgatar a criança em você, como para ele também, né? Hábito número 4 seria de você, na tua família, ter reuniões assim, ter aquele momento, né? Seja sentado na mesa, mas ter reuniões, saber, meu filho, como é que foi o seu dia? Mãe, como é que foi o seu dia? Pai, você conseguiu resolver aquela situação no trabalho? Então, até para as pessoas se conhecerem melhor na própria família, porque se não existe isso, principalmente nos dias de hoje, onde cada um é tão ocupado, parece que você só convive sob o mesmo teto, mas você não realmente conhece as pessoas, né? E quão importante é conhecer um pai, uma mãe, conhecer o seu próprio filho, né? O hábito 5 seria você como pai ou mãe, você ensinar o teu filho a relaxar até fisicamente, digamos, aquela semana que o filho está envolvido direto com as provas, né, e está tão tenso, e de repente falar, meu filho, vamos dar uma caminhada, vamos jogar alguma coisa. Então, sempre, porque assim, o lado físico sempre vai ser um escape do lado emocional ou do lado emocional. Então, muitas vezes, o próprio fato de você exercitar já acalma, já traz um alívio para aquela situação de estresse, né? Ou às vezes o teu filho pode estar passando por alguma dor ou ansiedade e o exercício físico ele pode, que a gente sabe que o exercício físico ele vai afetar o cérebro, né? Vai liberar as endorfinas, a serotonina e aí pode tornar aquela situação, né, de ansiedade ou de tensão muito mais relaxada, né? Até um exercício de respiração. Yeah, you can go ahead. Thank you. Você ser um pai, uma mãe que utilize o coeficiente de inteligência para mostrar para o teu filho que todo problema tem uma solução. A gente sabe que só existe uma circunstância na vida que não tem solução, que seria a morte, né? Mas fora isso, tudo tem uma solução. Então, isso vai até ajudar o teu filho no futuro a ser uma pessoa que ele vai encarar os problemas com maior naturalidade, porque ele vai pensar, a minha mãe, o meu pai, eles me ensinaram que o problema tem uma solução, então eu vou buscar uma solução. Então, isso ajuda o teu filho, a tua filha a serem proativos. Ao invés deles serem vítimas de uma situação, eles vão buscar serem aquela pessoa que vai resolver uma situação. E isso é super importante, até mesmo no futuro, no local de trabalho, ser aquela pessoa que
quando ele recebe, ele encontra um problema ou ele se depara com um problema, ele é aquela pessoa que vai buscar a solução do problema, né? Ele vai oferecer uma solução. E now we're going to o hábito seria você trazer o humor para a tua casa, né? Você ser aquele tipo de pai ou de mãe que você acha graça de você mesmo, entendeu? Assim, você ri de você mesmo, vocês riem juntos das coisas engraçadas. Eu acho que nisso a nossa cultura brasileira tem muito, né? De fazer a palhaçada junto, de todo mundo rir, e porque o humor, assim, eu acho essencial, né, na vida da gente, para poder dar umas boas risadas mesmo, assim, ai, meu Deus, eu estava tão nervosa com aquela situação, como foi engraçado, eu saí até com a minha blusa do lado do avesso, eu não abotoei, então, saber realmente rir, né, porque eu acho que sem o bom humor, as coisas se tornam tão mais difíceis, né? Então, como que o coeficiente emocional ele se relaciona com a saúde mental? Então, os indivíduos com alta inteligência emocional possivelmente estão sendo mais capazes de resistir a problemas de âmbito geral e de saúde mental. Por quê? Porque, em primeiro lugar, eles sabem gerenciar suas próprias emoções, até sabem fazer um filtro. Isso é bem importante, muitas vezes você está fazendo aquele gerenciamento, mas você está envolvido num ambiente tóxico, digamos até num ambiente de trabalho. Então, é super importante você saber ter o autocontrole para você ter um equilíbrio emocional, não importando a circunstância ou o ambiente exterior, mas você estar em paz com você mesmo, você saber quem você é, controlar, ter uma paz, né? Eu diria isso, eu até associaria isso a uma paz de espírito, você viver em paz, né? E também, através de pesquisas, descobriu-se que a inteligência emocional superior, ela está relacionada com menor índice de sofrimento psicológico, né? Porque, como a gente viu agora há pouco, vai evitar muito conflito, você saber gerenciar as tuas emoções e os teus relacionamentos, as tuas reações, né? A pessoa ela vai ter um menor índice de depressão, porque você tendo um controle, um gerenciamento maior, não é qualquer coisa de fora que vai te afetar. Um menor índice de ansiedade, porque você sabe que qualquer que seja a situação, você tem a capacidade e a habilidade para gerenciar aquela situação, né? E também você vai ter um nível mais baixo de raiva, tristeza, medo, ciúme e farsa. Isso eu diria porque você vai ter uma autoconfiança maior em você. Então, se você acredita em quem você é, no teu potencial, e você sabe administrar as suas emoções, você vai saber respirar fundo antes de reagir com raiva, você vai saber refletir que não necessariamente uma palavra que alguém te disse, ela consegue te caracterizar, porque você sabe quem você sabe que você pode discernir o que é um medo real, o que é um medo irreal, e faz parte de saber, né, que tudo tem uma solução. E o ciúme, você vai saber que cada pessoa foi criada de uma maneira, então se você gosta de quem você é, se você acredita em quem você olha o outro como alguém diferente de você, mas você não precisa ser o outro, você não precisa ter o que o outro tem para você ser feliz, porque Deus te criou dessa maneira para que você seja feliz da maneira que você é.
Existe até uma teoria na Gestalt terapia que se chama a teoria paradoxal da mudança, que ela fala que para você se tornar diferente, você tem que passar por quem você é. Então, o autoconhecimento é sempre importante. E, na verdade, não precisamos ser uma versão melhorada do outro, precisamos ser uma versão melhorada de nós mesmos a cada dia, né? E you can go ahead, Raquel. Então, como algumas estratégias aqui para a gente aumentar o coeficiente emocional. A supervisão dos pais, né? A consciência, a comunicação, a supervisão e o rastreamento dos comportamentos do seu filho, ou seja, você estar atento, né? Àquilo que está acontecendo com o teu filho. É muito importante. Isso a gente já viu, né? De fazer as reuniões, de buscar o filho para um diálogo, tudo isso para perceber o momento dele, saber o que está acontecendo, né? Você aprender também o que é aceitável em termos de estágio de desenvolvimento, porque muitas vezes você pode achar que o teu filho está com problema, mas aquilo é um comportamento normal daquela determinada idade. Por exemplo, a gente sabe que na adolescência os adolescentes eles têm uma tendência um pouco maior de serem um pouco mais rebeldes, né? E existe uma fase porque ele está em busca da sua própria identidade. Ele não é mais criança, não é um adulto, então ele precisa se encontrar. Então, nesse momento que é um turbilhão de emoções na sua cabeça, às vezes pode acontecer da rebeldia, né, de aparecer um comportamento rebelde. Por isso é sempre importante tentar aprender ao invés de já dar uma chapuletada, né? Uma supervisão precária por parte dos pais ocorre quando o pai não monitora o seu filho. Isso tem sido associado a deficiências de inteligência emocional. Então, porque assim, o pai que acha que ele está dando muita liberdade para o seu filho, na verdade, o filho entende como um abandono, porque o filho ele não quer nem um autoritarismo supremo, mas ele também não quer um abandono total, entende? Quando você deixa de lado, não tenho tempo, isso é besteira, eu estou tão ocupada, meu filho faz sozinho. O teu filho ele vai encarar isso como um abandono, e um abandono emocional ele vai ter consequências no futuro, entendeu? Ele vai lembrar de uma mãe, de um pai que não foram presentes na sua vida, entendeu? E principalmente nesse momento que a gente vive de tantos perigos lá fora, se você não é a figura paterna, se você não tem aquele afeto, aquela capacidade de estar junto ao teu filho, vai ter alguém lá fora que vai querer tomar o teu lugar, e muitas vezes não no bom sentido, mas pode querer tomar o teu lugar para encaminhar o teu filho para um lugar que não é desejado, né? Então, a influência no lar, ela tem que ser muito maior do que a influência fora do lar, né? Mais algumas estratégias para aumentar o coeficiente emocional, né? Um coaching emocional aos pais, se de repente você acha que está precisando de uma orientação, de ir num terapeuta, de até ir num coach, que vai te mostrar como lidar primeiramente com as tuas emoções, depois com as emoções dos teus filhos, né? E daí você aprende a identificar as tuas próprias emoções e lidar com as situações, né? Aí ela volta a frisar o quanto é importante um pai e uma mãe saberem lidar com as próprias emoções, e liderar pelo exemplo é um dos métodos que mais funcionam com a criança. Não adianta você dizer, faça o que eu falo, mas feche os olhos para o que eu faço, porque de 1000 palavras que você falar e de uma atitude tua, o que o teu filho vai carregar com ele é a tua atitude, né? Então,
muito importante ser ponderado, pensar, utilizar palavras que vão trazer algo positivo, que vão abençoar a vida do teu filho, e não que vão causar nele uma autoimagem deficiente, uma autoimagem menor. Ah, meu filho, como teu cabelo tá feio hoje? Não. Ah, meu filho, deixa eu te ajudar aqui a dar uma ajeitada no teu cabelo, mas sempre no sentido de levantar a autoestima dele, não de colocar para baixo, né? Eu sei que em momentos tensos e de raiva a gente pode usar palavras, mas toda palavra que sai da boca de um pai, de uma mãe, deveria ser para abençoar e para construir o seu filho e a personalidade dele, né? Então, algumas práticas a serem evitadas. Negar o afeto, né? O afeto, ele não é uma mercadoria para ser negociada, não é porque você está chateado com o teu filho que você vai dizer, não, então não vou me aproximar dele, eu não vou dar um abraço nele. Pelo contrário, sabe? O afeto, ele quebra o gelo, ele quebra as barreiras, né? Então, muito importante, eu acredito que o amor é o essencial, né? O amor, a boa educação é essencial. Então, nunca negar o afeto, sempre dar o afeto e construir uma relação saudável, né? Nunca dar pouca importância para você. Por exemplo, a gente não tem 14 anos, então o que parece assim uma coisa de vida e morte para um adolescente de 14 anos, a gente pode achar uma besteira, mas para ele não é, e nós já passamos por isso. Quem nunca chorou a noite inteira, porque namoradinho não quis mais, entendeu? Então, dar importância, porque para aquela pessoa tem importância, não importa o quão pareça sem sentido para você, mas se para o teu filho tem importância, senta do lado, escuta e busca com ele a melhor maneira de sair daquele momento, né? Punição severa também não leva a nada, né? A força física, empurrar uma criança, eu considero assim a punição física até como uma forma de humilhação, porque ao mesmo tempo que um pai e uma mãe batem no filho, eles estão batendo não só fisicamente, eles estão batendo emocionalmente e psicologicamente, e isso ainda é muito mais sério até do que talvez um tapa, alguma coisa assim, entende? Discordar verbalmente dos sentimentos da criança, então entrar num debate, dizer, ah, não, meu filho, por quê? Por que essa depressão? Levanta, vamos tomar um banho, levanta a cabeça, vamos em frente. Não, vamos sentar e tentar entender, mas o porquê que você começou a se sentir ansioso, por que você está deprimido, o que aconteceu na escola, me fala um pouquinho sobre o teu sentimento e esteja verdadeiramente aberto para receber e para entender o sentimento do filho, né? E também reagir, uma coisa a ser evitada, reagir com angústia diante da exibição de emoções negativas da criança. Então, se ele percebe, poxa, nem a minha mãe, nem meu pai sabem lidar com a minha situação, então não tem jeito para mim mesmo. Então, nunca fazer que uma situação pareça sem saída, pareça ser uma escuridão, mas sempre mostrar que há uma luz no fundo do túnel, né? Responsabilidade como pais. Regule-se, observe como você se sente emocionalmente e fisicamente, observe o que você sente, identifique as suas emoções, aceite as suas emoções. Somente quando a gente aceita e internaliza uma emoção é que a gente pode trabalhar, porque antes de trabalhar a gente precisa experienciar essa emoção, né? Reserve um tempo para refletir sobre essa emoção. Aqui entra a inteligência emocional. Eu estou me sentindo dessa maneira, mas de que modo eu posso administrar essa emoção, né?
algumas atividades que você pode fazer também, como a dança, a arte, né? A pintura, a música, o exercício físico, a respiração, a oração, dar um passeio e tantas outras coisas, né? São, na verdade, coisas até que a gente não precisa nem ter nenhum custo, né? A gente pode, coisas bem simples que a gente pode fazer e que fazem a diferença, na verdade, né, para a gente ter aí menos estresse, mais controle, né, sobre a própria vida da gente, né? Então, responsabilidade também enquanto pais, seja consistente em suas reações, né? Porque como filho, ele está te vendo como um exemplo, você não pode flutuar como as ondas do mar, né? Uma coisa bipolar. Hoje você está um jeito, tudo é permitido, amanhã nada é permitido. Isso vai ser bem conflitante, porque na verdade, o teu filho não vai aprender como reagir perante as situações, porque tudo que vai de um extremo ao outro não é saudável, né? Então, a gente precisa buscar um equilíbrio de reações, de emoções, seja paciente, né? Meu filho está com dificuldade na matemática, vou me sentar, o meu marido, nem que eu tenha que ensinar ele 1000 vezes, mas é importante que eu tenha essa paciência. Eu lembro quando eu era pequena, tinha dificuldade em matemática, meu irmão sempre, até hoje eu lembro quão ele era paciente, que ele fazia engenharia, ele sentava, ele me ensinava, então, o quanto é importante, e o teu filho vai ver isso como uma dedicação para com a vida dele, né? Comprometa-se se você fala uma coisa, seja aquela pessoa. É claro, às vezes existem situações fora do controle que acontecem, mas se você faz um compromisso com o teu filho, procura manter a palavra, porque o teu filho vai ver você como uma pessoa que ele pode confiar, não uma pessoa que hoje prometeu uma coisa e amanhã já esqueceu aquilo que prometeu. Isso também é bem delicado na formação da personalidade, porque é uma espécie também de uma rejeição, né? Quando meu pai prometeu ir comigo no jogo e esqueceu, nem apareceu. É um abandono, um sentimento de dor, pode gerar depressão também, né? E reconheça qualquer barreira cultural que possa estar sendo um obstáculo para que você desenvolva a inteligência emocional no relacionamento com teus filhos. Se de repente tem alguém da família que acha que o melhor mesmo é dar uma chinelada, claro que todos nós crescemos dessa forma, mas a gente sabe que o diálogo é sempre o melhor caminho, né? O diálogo, a abertura, ser vulnerável, ser autêntico, não querer ser a rainha da Inglaterra quando a gente não é, entendeu? Então, é bem importante centrar-se em quem você é e, a partir daí, investir, trabalhar nas suas emoções para ajudar a facilitar as emoções do seu filho, né? Atividades. Identifique algo que você tem experienciado e que desencadeie uma reação que se torna obstáculo para o uso da inteligência emocional na educação dos seus filhos. Então, não sei, Cláudia, se você já se deparou com alguma coisa que você considera um obstáculo. Menina, é- é, são várias coisas aqui que você falou e que me serviram muito, né? Porque como é só eu e ela, é mais difícil ainda. Certo. Mas, Você é, é pai e mãe, é, assim, Uhum. no caso principalmente na paciência, né? Porque às vezes não é nem tanto ir ao extremo ao outro,
mas às vezes esse outro lado que falta nela, eu costumo suprir de outras formas que eu acho hoje, Uhum. né? Eu mudei muito na relação com ela, no tratamento, porque antes tudo que queria eu dou, sabe? Mas eu achava que isso ia suprir, e eu vi que eu não estava agindo bem, que eu estava estragando ela ao invés de estar educando. Mas hoje, Exato. mas hoje, graças a Deus, eu acho que assim está sendo ótimo para mim essa conferência, porque eu estou vendo o tanto que eu já melhorei como Uhum. mãe, como amiga, como educadora. É perfeito isso tudo que você tem falado. Que bom que você conseguiu identificar que talvez mesmo sem perceber, você já vem desenvolvendo a inteligência emocional no relacionamento com ela, né? Sim, Porque o material ele consegue alcançar somente até um determinado ponto, mas vai ter um ponto do emocional, do psicológico, que vai ser essa interação tua com ela que vai completar, como você falou, essa parte que falta. E aí é importante você junto com ela, porque o que você pode achar importante para ela, ela pode não ser exatamente, entendeu? Então, é. por isso, estar juntas, você falou, é mais difícil só as duas, mas ao mesmo tempo, eu vejo, assim, essa possibilidade do maior companheirismo também, de Ah, muito, fazerem as coisas juntas, né? muito, muito. A Super gente, assim, gostoso. Ah, filha, vamos no shopping, vamos brincar, vamos. Quer dizer, não existe aí um obstáculo, vocês podem ter essa interação bem, assim, a bem gente é muito. intensa. é, Ela tem 6 anos. Ah, E como é o nome é dela? Esther. Ah, linda. E a gente é muito amiga, a gente é super parceira, assim, super parceira em tudo. Eu não faço nada sem ela. Então, assim, mas eu deixo claro para ela. Eu hoje, Josiane, mudei muito, tá? Eu era brava, eu achava que eu tinha que educar minha filha igual eu fui educada. Então, graças a Deus, eu mudei muito e eu vejo essa mudança nela, Então, sabe? houve uma quebra de paradigmas, isso é muito importante, Sim, muito, até no muito. sentido espiritual, de não repetir os erros que foram cometidos na tua educação, né? Sim, e assim, eu sempre falo com ela que primeiro eu sou mãe. Uhum, Primeiro eu sou a sua mãe, depois a gente vem, aí, né, como amiga, você pode contar tudo para a exato. mamãe, mas hoje, graças a Deus, a gente sempre, né, nesses 6 anos, é nós duas muito parceiras em tudo. Ela Que é legal, uma filha muito boazinha, só elogios com ela, graças a que Deus. bom, graças a Deus. E É, você, Graciela, também está conosco, né? Boa noite, Graciela. Você ela é gostaria? minha irmã, Ah, irmã? Ah, sim. que legal. Obrigada pela participação de vocês. Tia. Ai, Oi, Josiane. Esther, que linda. Fala oi. Tudo bem? Oi, Josiane. Ai, agora a Tudo gente. bem, Esther? Que linda que você é. Obrigada. Ah, então, assim, Você está me ouvindo? eu ouço, aham. Ah, sim. Palavras excelentes, né, para gente. Eu estou aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, te ouvindo. Puxa, eu gostei tanto de Belo Horizonte quando eu fui lá, cidade linda, viu? Ah, obrigada. Então, muito importante tudo isso que você está falando, e eu sou mais velha que a Cláudia, mas eu tenho um garotinho de 4 anos, Uhum. João Qual é o nome Miguel. dele? João Miguel. Ai, lindo. Mas, enfim, né? Não tem manual de instrução, né? Mas a gente tem que estar aperfeiçoando sempre. E a participação nesses eventos, eu leio muito, então isso tudo ajuda, né? Na criação.
e etc. Agora, eu tenho uma dúvida, talvez você possa me ajudar. Pois não. Existe uma data limite, uma data não, uma idade limite para a formação da personalidade de uma criança? Olha, na verdade, o meu professor de psicologia falava que, por exemplo, no caso dos meninos, a maturidade ela demora um pouco mais, então ela vai variar muito de pessoa para pessoa também, entendeu? Mas ele costumava dizer que no caso do homem, tipo, maturidade mesmo depois dos 25 anos de idade, entendeu? Mas a estruturação da personalidade ela tem as suas etapas, né? E aí ela vai depender um pouco, ela tem idades pré-estabelecidas, mas ela vai variar um pouco. Daí, se vocês quiserem, a gente pode até buscar informação e passar por e-mail alguma coisa. I don't know, Seria ótimo. Raquel, if you have this information about the structuring of a person's personality, she wants to know if there's a certain age that all this development ends. I think that through the lifespan, there's been a lot of research that has shown that a person's personality can continuously develop. I think that they believe that unless it's like a big event, over time your personality becomes more and more concrete. But that life experiences can change it and tweak it as you age, and every, milestone in your life adds There are to that personality. Yeah, there are certain stages, like in childhood, for example. Right, where you're developing your own independence, your own identity, you're learning about trust, you're learning about whether or not you're able to do things and make choices for yourself. And all of that becomes stronger and stronger into adolescence. And obviously your personality becomes more and more concrete. But as we know, you have kids that may change dynamics of your personality. Maybe you turn 50 and you have a midlife crisis, and that may add an element to your personality. Do they have Inside Out translated into Portuguese? Let me tell them. So, então, basicamente, porque a Raquel está fazendo doutorado em psicologia, tá? Basicamente, o que ela disse foi isso. Existem etapas no desenvolvimento da criança, por exemplo, onde ela vai aprender certas habilidades e isso se concretiza, mas um adulto ele vai estar com a personalidade mais solidificada, mas isso não significa que ainda não tem abertura para uma mudança. Ela falou, por exemplo, agora que vocês são adultas, mas são mães, o fato de ser mãe ou até, digamos, uma crise numa meia-idade de uma mulher, ela pode gerar também uma mudança, né, na própria personalidade. Então, é mais difícil, certas coisas se consolidam numa idade mais tenra, mas a pessoa, ela continua em desenvolvimento. É aquilo que a gente falou no início, ninguém é uma coisa fechada. Nós não somos, nós estamos, né? Então, por isso, ninguém pode se sentir triste e achar, eu não tenho jeito. Não, existe sempre jeito, existe sempre um recomeçar, existe sempre a possibilidade de você investir em você mesmo, em melhorar, entendeu? Isso é bem fascinante em termos de desenvolvimento humano, né? Se vocês quiserem, a gente pode até depois, por e-mail, passar algumas leituras, até de inteligência emocional. Não sei se já tiveram a oportunidade de escutar o Augusto Cury também, sempre fala muita coisa, né? Então, e gostaríamos que vocês fizessem parte, assim, do nosso grupo, né? Nós começamos há poucos meses esse grupo brasileiro, a gente gostaria de tornar um grupo forte, né? É tão importante, né? Às vezes por mais que a gente esteja inserido numa outra cultura, numa outra língua, nada como a gente falar a língua da gente, expressar a emoção na língua da gente, né? Então,
E assim, ó, o nosso objetivo, quanto mais os pais participarem, o nosso objetivo é que vocês sejam o carro-chefe desse programa, que vocês deem sugestões de temas, até se vocês quiserem mandar para a gente temas que vocês gostariam que a gente abordasse, porque a gente faz uma votação e vê os temas mais votados, porque a gente não quer simplesmente trazer um tema qualquer para vocês, a gente quer um tema que venha lhe ajudar, um tema que você faz tempo que eu estou querendo saber um pouquinho mais sobre isso, entendeu? Então, sempre nesse sentido, assim, um tema voltado à saúde, né? A saúde psicológica, mental, emocional, física também, né? Vai ser Então, muito bom, viu, Josiane? Eu estou Muito super obrigada. disposta a participar desse grupo aqui no Brasil. Depois você me dá as orientações por Muito e-mail. obrigada. Nossa, e vocês são super bem-vindas. Deixaram a gente super feliz. eu também queria te pedir, porque hoje eu só participei, eu nem sabia que tinha. Eu Uhum. só participei porque a brasileira Mônica, alguma coisa que Pareto. isso que ajuda a gente no Quai Horas, Uhum. ela enviou para a gente esse link e assim, eu super interesso, porque me ajuda Que muito. que Então, se você tiver esse contato e falar com ela, eu vou até fazer um comentário no grupo da escola, porque eu achei que várias pessoas iam entrar e, sabe, até me decepcionei, porque como eu, tem muitas que precisam, né, dessa ajuda. Então, se você tiver contato e quiser e falar com ela para continuar colocando esses links ou mandar no meu e-mail todo, né, que aí já tem, eu vou ficar muito agradecida. Muito. Se vocês puderem passar o contato de vocês, porque eu até tenho um grupo de WhatsApp também, e eu posso estar sempre mandando e-mail, informações, e a Claro. gente lembra vocês também dos encontros e tudo, né? Uhum. E Eu, aí, essas informações você manda para o e-mail? eu não sei se a gente tem, deixa eu ver se tem um campo aqui de chat para. Tem o chat. Uhum. Ah, tá. Então eu vou passar o meu e-mail aqui para vocês mandarem o nome completo de vocês. Uhum. E o e-mail, porque daí eu incluo vocês na lista e com certeza vocês vão É uma receber benção. a informação de primeira mão daí. É uma Eu benção, vou nossa. colocar o meu telefone também. Se vocês quiserem me procurar no WhatsApp, eu posso incluir vocês no grupo de pais também, porque, como eu disse, o nosso maior objetivo é que vocês participem e que o nosso trabalho venha de encontro ao interesse de vocês, entendeu? É a necessidade de vocês, né? Isso é muito importante. Eu fico muito, muito agradecida, porque Podem já mandar sugestão de temas. você está onde? Seu 561? Você está em Boca? Eu estou em West Palm Beach. Ah, tá. Perfeito. Você está onde? Eu estou em Deerfield. Deerfield. É, Mais de Deerfield. Tem bastante brasileiro, né? tem. Ai, que ótimo. Já adicionei aqui, Josiane. Muito obrigada. Mais Eu, alguma coisa, assim, alguma dúvida, alguma coisa que vocês gostariam de colocar? Então, como você acha que a gente deve tratar a desobediência? A desobediência, através da conversa também, eu acredito, né? Você tentar entender a raiz dessa desobediência, né? O que está acontecendo. Aí entra a questão da empatia, né? De você tentar se colocar no lugar e tentar compreender o porquê daquilo, né? Mas é claro que tudo tem um limite. Você também vai ter que saber colocar os seus limites, não de forma física, mas como a Cláudia falou antes, é importante que seu filho saiba que, em primeiro lugar, você é a mãe dele, né? Então, existe aí o respeito, né? Porque existe
uma estrutura nesse relacionamento, né? Então, agora, a desobediência, sim, eu acho que faz parte do ser humano, né? Que a gente acaba não sendo obediente a tudo, né? Aos nossos pais e tudo, mas eu ainda acredito no diálogo realmente como o melhor caminho. Eu vou agora fazer a pergunta em inglês para Raquel e ver se ela tem alguma contribuição. Raquel, let me see if you have anything to say. She wants to know how to deal with disobedience. Her child is 4 years old. Okay, can you describe the circumstances a little bit better? Graziela, você pode descrever a situação um pouco melhor? Resistência ao não é o principal motivo das questões de desobediência. Resistências negativas. Então, por exemplo, não pode brincar e deixar o brinquedo espalhado. Tem que brincar, guardar o brinquedo para pegar o próximo. Aí tem a desobediência do não querer cumprir, guardar o que deixou fora do lugar. É bem nesse sentido. What she said, Raquel, is difficulty with no, like when she tells him to first put away some of the toys he's playing to get the next toys, then he doesn't want to do that. It's like, but I guess this is kind of normal for children, but we cannot also give any kind of therapeutic advice. No, but what I would recommend, what county? Oh, she's in Brazil. Oh, in Brazil. Mhm. Yeah, that's difficult because I'm not super familiar with resources there. I was just going to recommend a few resources, but like I know here, Early Steps is really, really great. They'll do free evaluations. They'll provide families with extra support. If they recommend behavioral management or some kind of parent training, they offer those kinds of things for free a lot of times. But if it's in Brazil, I'm not 100% sure. I think the most important thing is, especially if your kid is in preschool or pre-K, trying to figure out what services are available in your area. Talking to your pediatrician is also really important. Making sure your child is like meeting milestones and needs as far as like physical health. And then speaking to your pediatrician if they have any recommendations about some of those things and some of those behaviors, because they may have some other resources that they can recommend as well. Especially like if the child is in pre-K, there might be some services. Again, I don't know how it is in Brazil, but a lot of times with kids, especially ones that are a little bit more problematic, they start to offer those early screeners. And then if they notice that kids are not meeting those milestones, aren't necessarily behaving the way they should, they start offering early intervention. So those are all things. Definitely speak to your doctor. If your kid's in a preschool, talk to the preschool teacher. Those are things that I definitely feel comfortable encouraging her to do for sure. Então, Graziela, o que ela disse foi, como você não está aqui, ela gostaria de te dar informação sobre recursos daqui, né? Mas ela acharia importante você conversar com o pediatra para ver se ele está num desenvolvimento normal para a idade, nas etapas e tudo, e talvez conversar com a escola também, porque existem serviços de intervenção precoce, assim, desde a infância, né, onde o comportamento ele pode ser acompanhado, embora eu ache que se você falar talvez com 10 pais, 9 vão falar esse tipo de problema, eu acredito que vai ser superado mesmo com ele poder consolidar essa etapa, né, e saber que tem o limite, que o limite é firme, mas que também existe o diálogo e tudo, e talvez colocar para ele a importância, né? A importância de fazer isso, embora tem que ser
explicar a altura do que ele pode entender com 4 anos de idade, né? Sim. Uhum. Verdade. Agradeço a Raquel, por favor. E a você também, pelos esclarecimentos. Raquel, they are saying thank you for your contribution. Oh, thank you. I know. I wish I could contribute more, but obviously with the language barrier, it's a little bit difficult. No, but you are helping. I am an interpreter too. Good. I appreciate that. And thank you, Josie. You did a phenomenal job. I know you weren't expecting to have to do this, but you took the challenge. And I mean, obviously, I didn't understand everything, but from what I could, you understood everything. You explained it very thoroughly. You gave phenomenal examples. So great job. Thank you, Rachel. Of course. And ladies, por favor, mandem seu e-mail. Eu já até te mandei. Ai, obrigada. Eu vou olhar e te respondo. Muito obrigada. Eu Prazer. que te agradeço muito. E até Thank a you, próxima. Rachel. Ó, final de novembro, última Thank you so much. Appreciate it. Of course, of thank course. you. I'm so happy I was able to help make this I'm happen. happy too.